Queridos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A oportunidade que a gente tem de dizer que Jesus é o centro da nossa vida e a gente parar, dedicar o nosso tempo para a gente ler a palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Na meditação da palavra de Deus nesta noite, nós vamos refletir sobre o desafio que é a gente lidar com o fracasso. Nós ficamos uma série de domingos aqui falando sobre algumas personagens do Antigo Testamento. Nós ficamos 3 domingos lendo a história de Abraão. E nós vimos na semana passada a história de José, alguns detalhes da história de José. E elas não são histórias de sucesso. Elas são histórias de homens que fracassaram. São histórias de homens que caíram, homens que falharam. Que apesar da vida íntegra e da dedicação e da dependência de Deus numa vida de fé, eles foram homens falíveis e frágeis. E é nesse sentido que quem é frágil se estraga. E é nessa perspectiva que hoje nós vamos parar e avaliar a nossa vida. Avaliar, como sempre, domingo após domingo, semana após semana, mas nós vamos ler o texto da palavra de Deus à luz deste tema. E perceber que o mesmo Deus da palavra, que falou com Abraão, a gente costuma dizer o grande Abraão, a gente pode dizer o frágil Abraão. O grande José, o frágil José. Mas um grande Deus na vida de cada um deles. E este Deus é o Deus da palavra. E este Deus da palavra também é o nosso Deus. E está aqui nesta noite para falar ao seu coração, ao meu coração e nos desafiar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Até o versículo 21. Efésios 3, 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós temos colocado o nome destes encontros temáticos de História e Histórias. História é a grande história bíblica, e histórias podem ser histórias, a sua, a minha, a do José, do João, da Maria, de A, B ou X. Mas, de alguma forma, as nossas histórias, elas se imbricam, elas se desfazem quando a grande história da Bíblia se projeta sobre nós. E nesta noite nós vamos refletir história e histórias. Histórias, como é que a gente lida com o fracasso? Mas antes de falar do fracasso, vamos falar de pessoas fortes. Como o mundo define pessoas fortes? Pare e pense, antes da gente discutir aqui.
Como você definiria uma pessoa que é forte? Não fisicamente, até pode ser. Vamos começar por aí. Pessoa forte pode ser aquela que consegue levantar objetos pesados, aquela que tem massa muscular. Mas pessoa forte também pode ser aquele tipo de gente que defende seu ponto de vista, a sua opinião, as pessoas que ela ama, com tanta força, com tanta intrepidez, que às vezes você olha e diz, puxa, se você é filho, você diz, puxa, como eu queria um pai que lutasse assim por mim. Se você é marido e vê uma mulher, puxa, como eu queria uma mulher que me defendesse assim, ou uma mãe, ou um irmão, um amigo, algum chefe, um trabalhador na empresa que morre por uma causa. E isso reflete, às vezes, a fortaleza dessa personalidade, a fortaleza dessa pessoa. Nessa mesma perspectiva, às vezes, forte é aquele que sabe liderar pessoas e grupos. Fulano tem uma capacidade de persuasão, fulano tem uma capacidade de convencimento, fulano tem uma liderança, ele tem tanto poder, ele sabe dominar pessoas, ele sabe dominar um ambiente, ele sabe fazer as pessoas irem para aquilo que ele está apontando, isso faz dele uma pessoa forte. É forte também, considerado forte, aquele que faz a diferença. Quando fulano chega em algum lugar, chegou aqui, chegou lá, chegou na empresa, chegou na minha vida, tudo mudou. Não Jesus, né? Mas alguém nos nossos relacionamentos ou nos nossos grupos, às vezes a gente diz que uma pessoa é forte exatamente por isso. Fulano tem... Olha, a gente pode dizer que ele ou ela chegou aqui e as coisas mudaram. E aí tem poder de influência muito grande. E porque é forte nessa perspectiva, todo mundo admira. Todo mundo olha as conquistas dessa pessoa e diz, meu Deus, ele chegou lá. Ou olha as habilidades dessa pessoa e diz, que legal. Não quero ter o que ele tem, mas eu admiro e vejo que ele é uma pessoa forte. Pelas habilidades, pelas conquistas. Em resumo, é forte aquele que é forte em ação. Seja em umas questões micros, as questões mais amplas de dominação nacional, internacional, projeção local para o mundial. Este é o poder segundo o mundo. Quem é poderoso no mundo? Poderoso no mundo é quem está neste rol aqui. É aquele que é admirado, é aquele que é louvado, é aquele que é considerado forte por causa das suas ações, medido pelas suas conquistas, avaliado por suas habilidades e chancelado por vários dos seus desempenhos, até por questões de aparência, quando ele mostra fortaleza. E é muito difícil você tentar pegar um alvo desse e dizer, eu vou ser forte assim, tenta. Esses dias eu estava tentando, falei, puxa, deixa eu ver uns treinos aí para aumentar. Já passei dos 40, a massa muscular cai, já não tinha, né? O que tinha está indo embora. Então, vamos tentar. Aí fui ver uns planos ali, comecei num nível, vamos ver o padrão lá em cima. Aí você já olha e fala, é assim, então não dá. Aí vamos tirar peso, vai trabalhar com o peso do corpo. Aí é bastante peso, então tem que perder muito peso para conseguir trabalhar. Aí se você vai no mundo, no mercado de trabalho, a exigência é muito grande. Qual a tua qualificação? Ou você tem muito talento em você mesmo, ou você precisa de uma qualificação, e aí já se vão, sei lá quantos anos, até que você galgue, suba os degraus que você tem que subir. Será que é esse o forte da Bíblia? É lógico que não. A Bíblia diz que nós temos um poder. Esse texto que nós vemos fala que Paulo, ele orava para que a igreja tivesse poder. Mas vamos, antes de pensar nesse poder, definir o que é fraqueza. Se a gente tem um forte de um lado, deve ter o fraco do outro. Quem é o fraco? Pense aí se você é esse fraco. Fraco é o que pode ser fisicamente. Mas também é fraco aquele que é fraco porque tem um caráter enganoso. Ele não tem um bom caráter. É fraco aquele que é vicioso. É fraco aquele que às vezes é fraco intelectualmente. Pede para o fulano falar sobre alguma coisa. Você fala, meu Deus, fica quieto. É fraco aquele que está fraco porque está exausto. Chega, não aguentei. Lutei. A minha vida foi
eu não medi esforços para, por exemplo, formar os meus filhos. Eu não medi esforços para salvar o meu casamento. Eu não medi esforços para ser o melhor funcionário desta empresa para que o meu chefe me notasse. Eu não medi esforços para que o meu pai me visse como o melhor filho. Cheguei à exaustão, não dá. Não foi um dia, foi um projeto de vida. Ou parei no meio do caminho, eu cheguei lá e olhei atrás e disse, não, valeu a pena, estou exausto. Eu agora estou fraco. Não me dá mais alvo. Não me dá mais projeto, eu não quero mais. Eu já encerrei. O que eu ralei até aqui é o suficiente para que eu diga, nunca mais eu caio nessa. Eu não vou me envolver mais. Agora eu tenho o direito de ser fraco. É o fraco pela pressão da situação. E aquilo às vezes é tão traumático que ele diz, eu não quero mais. Perdi sonho, não quero mais nada na vida. Pressão e a depressão em função disso. E a sobrecarga emocional. Tem aquele que é tão fraco que já adquiriu condição de fraqueza. Essa condição de fraqueza pode ser social, econômica, pode ser física, pode até ser relacional. Eu não sou um cara bom para trabalhar com pessoas. Igreja, para mim, não. Igreja é corpo de Cristo, por mais que nós estejamos numa sociedade com tecnologia, nada vai tirar a natureza da igreja de ser corpo, uma família. E isso pressupõe relacionamento com pessoas. Tecnologia não vai substituir. Mas pode ser que você já provou fraqueza de relacionamentos. Eu não quero mais. E aí tudo isso, a enésima potência, ou num acúmulo, gerou o quê? Sentimento de fracasso. Preste bastante atenção para a gente entender o que é o fracasso. A palavra fracasso ela é muito significativa, ela é visual, ela significa o barulho de alguma coisa que caiu e quebrou. É literalmente o copo de vidro que caiu no chão, ou a louça que você ganhou no casamento, ou que era da tua avó, da porcelana, não sei de onde, e que de uma forma descuidada você, seu filho, ou qualquer pessoa foi lá e não segurou direito e aquilo caiu e quebrou e fez aquele barulhão. A coisa caiu, quebrou e se partiu. Virou caco, virou ruína, virou desgraça. Foi derrubado e está quebrado. Isso é fracasso. Não é interessante essa palavra? Fracassado é aquele que diz, eu caí e hoje eu estou quebrado. É aquele que olha para o casamento e diz, caiu. Já foi uma louça maravilhosa. Já foi peça de ornamentação na minha casa. Mais um descuido, plá, fez um barulhão. E agora não dá para colar. Fracasso não reverte. Fracasso é aquilo que você olha e diz, derrubou, caiu, e eu não sei nem por onde começa e se começa. Porque mesmo que cole, nunca vai ter a estética do que já foi. Aí você está dizendo, eu saio da minha casa, venho aqui no domingo para ouvir sobre fracasso e que aquilo que está fracassado não tem mais conserto? Nesse sentido, esse é o nosso ponto de partida. Nós todos somos fracassados. Porque você já caiu, e eu também. Quem diz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos uma grande beleza nas mãos de Deus. Maravilhosos, e tínhamos uma beleza que não é própria, mas Ele nos deu. Mas o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, diz, olha, todos nós pecamos. Pecado é um abismo, pecado é uma queda, pecado é um fracasso. Pecado é uma queda que fez um barulhão por céus nos céus e na terra. E que nos separou do nosso artista, do nosso autor, que graciosamente nos fez belos para ele. Nós nascemos fracassados, nós nascemos estragados, nós nascemos quebrados, em ruínas. E a Bíblia diz que todos pecaram e
estão destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a beleza. É a beleza de um vaso, por exemplo. É a beleza de algo que está em seu perfeito estado. Na Bíblia, a glória de Deus diz respeito à perfeição do ser divino. Ela está longe, nós no pecado, Deus está totalmente separado de nós. A glória de Deus não está num fracassado, por causa do pecado. Se nós não estamos perto de Deus, nós também não temos louvor nenhum para dar para Ele. Porque a nossa vida não louva nada. A nossa vida é caco, é barulho de queda. E muito menos a gente mostra que fomos transformados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas então o que a Bíblia diz? Se a gente já começa a vida fracassado. Um grande barulho aconteceu em Gênesis 3, que estragou a nossa vida. E é por isso que a gente vê a beleza dessa grande história. Deus parte do princípio de que a gente não vai se arrumar. E a beleza do Evangelho não é pegar caco por caco e colar. Mas a beleza do Evangelho é trazer nova vida. É zerar tudo e fazer tudo de novo. Eu não gosto disso. Voltar do zero e recomeçar é muito trabalhoso. Mas com Deus é assim. Deus não remenda nada, Ele para tudo e fala, vamos zerar. E vamos recomeçar. E é aí que a gente diz, que trabalho, mas que esperança. O que Ele vai fazer não vai refletir o que já foi. É tudo novo, a partir dEle mesmo. Nesta noite, neste tema do fracasso, Deus nos trouxe aqui para nos humilhar e dizer, você é fracassado. Tente arrumar seu fracasso por você mesmo. Confie que a tua carreira vai ser uma beleza por você mesmo. Tente arrumar teu casamento por você mesmo. Você vai pegar caco. Pode pegar cola. Você pode até ter paciência e ser tão detalhista para pegar a poeira do vidro, se é que dá para pegar, e colocar no lugar certo. Mas no produto final, vai mostrar que aquilo ali, um dia, caiu. Por isso a gente precisa ser, nesta noite, revitalizado. É vida de novo. É nova vida. A gente precisa hoje ser revitalizado para continuar. A vida do crente é um constante recomeço. A vida do crente é uma constante humilhação diante de Deus, dizendo, hoje, novamente, eu vim pedir ao Senhor, recomeça. E eu gostaria que, dentro dessa perspectiva do poder e da fraqueza, e a fraqueza com o fracasso, a gente pensasse nisso. Deus quer nos revitalizar para que a gente continue revitalizados. Como é que Deus vai renovar nossas forças, consolar o nosso coração, renovando as nossas forças e nos dando coragem para a gente ser revitalizado por Ele, diante dos fracassos que Ele permitiu que eu passasse e você também. A gente vai ver algumas lições desse texto de Efésios que a gente acabou de ler. Quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele já fez uma primeira oração. E ele diz, olha, eu oro para que vocês tenham conhecimento, vocês saibam sobre o poder de Deus que ele exerceu em Jesus, fazendo ele ressuscitar dos mortos. É este mesmo poder que agiu em vocês. E quando ele escreve a carta para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, Deus nos fez duas coisas. Santos no mundo e família na igreja. Gente, para ser santo no mundo e família na igreja, pense, de um pecador fracassado para santo no mundo, não dá para remendar. Tem que jogar fora e recomeçar. E de um fracassado, pecador fracassado para a família de Deus, também não dá para remendar. Precisa nascer de novo. E é aí que ele vai de novo orar e dizer, diante do Deus Pai, de quem toma o nome, tanto os que estão lá no céu e os que estão na terra, ele está dizendo, aquele que já chegou lá, Abraão, José, Moisés, a pessoa que talvez evangelizou você, que já foi para a glória, essas pessoas chegaram lá e elas não são heróis. Elas chegaram lá pelo mérito do Senhor.
pelo poder dele. É ele o Pai de todos nós, os filhos pecadores, remidos pela graça de Deus. Mas e nós que estamos aqui, os que estão na terra, que temos este mesmo Pai? Nós continuamos a lidar com um constante recomeço por ele. E aí ele ora, eu peço para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Eu queria que você guardasse essa página aí da sua Bíblia, não deixa ela fechada. Mas põe o dedo aí, ou se você está no aplicativo, aí não sei como é que você mexe, mas vai comigo para 2 Coríntios capítulo 12. É o mesmo Paulo nos ensinando por que a gente precisa de poder. 2 Coríntios capítulo 12. Olha o que ele nos diz, e deixa aí aberto que a gente vai ler outro versículo. Mas olha o que ele nos diz, 2 Coríntios 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E olha o 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo disse no versículo 7 que um mensageiro de Satanás foi posto diante dele, diante da fraqueza dele. Ele tinha um espinho na carne dele, e espinho é algo que dói, é algo que está gritando na carne dele. Existem N hipóteses para o que seria isso, mas o fato é que é algo que era físico, que doía nele. E ele pede para Jesus, Jesus, olha que coisa maravilhosa. Você olha nos evangelhos, Jesus curou o cego, deu vista para o cego, fez o paralítico andar, multiplicou os pães. Por que não ia curar o Paulo? Por que Paulo com o coração puro? Por que ele não ia fazer alguma coisa, tirar o espinho da carne dele? Mas ele não tirou. Deixou lá, cutucando a carne dele para aquilo pingar sangue. E ele poderia dizer, poxa, eu estou ressentido com Deus, porque eu orei, ele não me ouviu. Pedi 3 vezes. 3 aqui ele está dizendo que é ênfase. Pode pôr zilhões. Deus, é um gemido, me cura. Eu tenho o coração puro e o Senhor tem poder. Está tudo pronto para o Senhor responder. Tira isso de mim. Não tirou. Poderia ser o inimigo lançando um ressentimento com Deus na fraqueza dele, ou autocomiseração. Minha vida é um fracasso. Tem um motivo para parar. Estou triste, estou derrotado. Eu não venha falar de amanhã. Não me fale de promessa de Deus. Plano redentor, esse negócio de fonte de Sicar, grande história. Eu não quero saber de história, eu não quero chegar a Apocalipse. Eu vou vivendo a vida, mas eu não vou voltar para nenhuma história, não. Acabou, eu vou vivendo hoje. Hoje eu estou aqui, amanhã no Senhor eu estarei. Não quero saber de futuro no ministério, na família, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos. E o que Cristo diz para ele? Vou te curar, querido. Você está ressentido comigo? Não, não vou curar. Você vai continuar sendo fraco. Qual é o caminho para sair do fracasso e ir para a força? É dizer 2 coisas o fracassado pode fazer. Ou ele reconhece que ele é fracassado e precisa de um poder que está fora dele, ou ele vai procurar ainda uma fagulha de autoconfiança nele e dizer, mas eu vou dar a volta por cima.
Aí a gente vê um monte de personagem na televisão, na novela, na série, história de superação. Não, eu encontrei uma forcinha em mim, eu encontrei um negocinho aqui dentro de mim, eu li aquele livro e ele falou do poder da água, poder do coração, poder, eu encontrei aquela fagulha e numa autoconfiança eu dei a volta por cima. Você não vai fazer isso. Jesus não disse isso para Paulo. Quando isso existe, isso precisa ser eliminado. Tanto a autoconfiança, a dependência de você mesmo. Paulo fez o quê? Só me resta assumir que eu sou um fracassado. Eu tenho que assumir as minhas fraquezas. E se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, lá no mesmo livro de Coríntios, capítulo 11, no capítulo anterior, ele diz, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, que seja nas minhas fraquezas. E no versículo 5, ele mesmo disse, nesse homem eu me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. 3 vezes ele pediu a cura, Jesus não curou. Por que Jesus Cristo não curou Paulo? Porque Jesus Cristo não vai tirar suas fraquezas. Eu fico na porta e você pode me bater. Mas ele não vai tirar as nossas fraquezas. Porque ele quer fazer algo maior, mais nobre. Ele quer mostrar que ele tem poder sobre a nossa fraqueza. Isso é muito mais do que a cura. O espinho fica, mas tem poder sobre ele. E é isso que ele está dizendo para os irmãos de Éfeso. Eu oro. Olha, a igreja de Éfeso era uma igreja que não negava a fé evangélica diante da perseguição. Sabiam muito bem o evangelho. E Paulo está dizendo, vou pedir para Deus dar uma aliviada, para que vocês não sejam quebrados pela mão do inimigo. Ele está dizendo, olha, se Deus permitiu, mas eu vou pedir poder na fraqueza. Eu peço para que vocês tenham poder. A atitude do coração do crente é pedir poder. Deus mostra o seu fracasso, o meu fracasso, o nosso fracasso, o fracasso de Paulo, o fracasso de Abraão. Gênesis 17, quando ele estava balançando na fé, ele chegou lá por causa de Deus. José, ele foi governador no Egito porque a mão do Senhor o livrou. Porque por ele mesmo, o Senhor estava com ele. Foi isso que nós vimos na semana passada. O Senhor estava com ele. E Deus mostra o nosso fracasso para que a gente vá a ele e diga, socorro, minha fraqueza dói. Mas há poder. Socorro, a minha fraqueza me tira as esperanças e Satanás me deixa vulnerável. Ele me ataca, na minha vulnerabilidade, dizendo, não tem amanhã, acabou para você, isso nunca mais vai ser o que já foi, Deus não tem poder para recomeçar. Mas a palavra de Deus nos diz que há poder para o que é fraco. Sem o poder, eu não consigo, você não consegue, e é por isso que vale a pena a gente lembrar da célebre frase de um teólogo que diz, só se cresce em poder quando se cresce em fraqueza. Essa é a lógica do reino de Deus, meus irmãos. A vida do crente tem que ser uma vida no poder de Deus, porque ele é fraco. Agora, onde é que é esse poder, à luz do texto de Efésios? Paulo diz, olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no coração. A gente acha que o poder poderia ser o poder do mundo. A beleza logo de cara, nos músculos. Não é problema nenhum isso. Ou o sucesso da tua carreira, ou a beleza da tua família. Que família linda! Paulo está dizendo que o poder opera aqui dentro, não é na estética. Não é na estética. É aqui dentro e depois manifesta em beleza e glória para o Senhor. Os homens olham o poder de Deus no fraco e dizem, louvado seja Deus. Quem é ele mesmo? O fraco, não Deus. A fortaleza, o poder do mundo, ele é glória para si mesmo, ele atrai para si mesmo. E a palavra de Deus diz que não. No reino de Deus, o tesouro está no vaso de barro. E o vaso de barro, ele é balançado, golpeado. Em tudo que ele faz, ele é atribulado. Mas Deus não tira a mão dele. Há poder nele. Mas ele é golpeado o tempo todo.
É por isso que nós precisamos hoje jogar limpo com Deus, irmãos. Dizer, Deus, eu sou fraco e eu preciso encarar essa fraqueza e eu preciso clamar por poder. Eu tenho fraquezas e eu quero chorá-las diante do Senhor. Eu preciso de poder aqui. E isso daqui, eu não posso continuar como um fracassado. Eu preciso ser um forte com fraqueza. É poder no coração, e toda manifestação de poder no coração é para quê? Para que Cristo habite. É isso que ele diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. E aí, o que vai acontecer? Seu nome vai ficar famoso. Não! Cristo vai habitar. Cristo vai reinar. O senhorio de Cristo vai se estabelecer. Meu Deus, mas aquilo que eu queria governar a vida inteira, agora não, agora é dele. Mas o meu casamento, minha família, meu trabalho, a lida com os meus vícios, não, tem um Senhor de todas as coisas, é Ele. É poder que este poder na fraqueza diz, e assim Cristo habitando no crente, ele vai estar arraigado e alicerçado, raiz e alicerce. E aí, casa na rocha. Vem o vento, a tempestade e ele permanece. Mas ele não é fraco? É, mas Cristo, a fortaleza, está nele. Mas como pode uma coisa dessa, uma casa simples dessa? A beleza está no alicerce. Alicerçados e arraigados. É o fundamento para cumprir o plano de Deus. A primeira chamada de Deus para nós neste dia de fraqueza e de fracassados é dizer, irmãos, eu tenho dito isso e eu quero dizer novamente, com muito temor no coração, e eu queria que você recebesse isso com pureza. Deus quer abrir as minhas, as nossas entranhas, para que a gente clame a Ele, me dá poder. O que é, um parênteses, o que é esse poder? Não é uma experiência mística, apenas, que vem e vai. O que é este poder? É o choro pelo pecado. É dizer, Deus, ai de mim. Ai de mim, Senhor. Se não for ao Senhor, eu não estaria aqui hoje. E sem o Senhor, eu não vou chegar em lugar nenhum. Deus quer abrir as suas entranhas e abrir as minhas entranhas para que a gente clame a Ele. Sem o Senhor aqui, isso não vai dar certo. Às vezes a gente acha que vai. E a gente vai levando a vida desse jeito. Não preciso orar. Orar não é o quanto a gente ora, mas oração é um exemplo do quanto a gente depende de Deus. E o quanto a gente diz, olha, Deus, isso aqui, meu casamento só vai dar certo por causa do Senhor, meus filhos vão ser bênção, minha vida de solteiro, minha vida no trabalho, minha vida de estudante, as escolhas que eu tenho que fazer na vida, que estilo de vida, as decisões mínimas e máximas, mais complexas da vida, tudo isso, para tudo isso, nós precisamos do conselho de Deus. E é por isso que a gente cai aos pés dele para dizer, sem o Senhor eu não vou fazer nada. Eu sou fraco e eu preciso de poder. Mas é engraçado que parece que a gente pode viver uma autonomia. Ah, não, Deus dá uma corda para a gente andar sem Ele, de repente, quando vê que vai cair, a gente vai uma orada, e aí Ele socorre pela misericórdia, aí a gente até zomba disso. Não, eu sou um sem vergonha, mas Deus sempre vai me catar. Olha, Deus, Ele me dá uma corda, mas na hora que vai arrebentar, Ele tem misericórdia mesmo. Mas hoje, Ele está pedindo para a gente sair da média, da mediocridade. E a gente dizer, não, eu levo Deus a sério. E choro as minhas fraquezas diante dEle. E isso não é você que toma a iniciativa, é Ele que abre. E hoje nós deveríamos sair daqui com uma decisão no nosso coração. Senhor, eu quero pedir que o Senhor ponha choro no meu coração por mim mesmo. Porque eu quero chorar as minhas fraquezas. Porque só aí eu vou provar o teu poder. Mas admitir fraquezas é difícil, irmãos. Admitir fraquezas é humilhante. Admitir fraquezas é você perder a expectativa de você mesmo. Admitir fraquezas é você perder a expectativa dos outros. Admitir fraqueza é você dizer, só tem um que eu tenho que buscar, Deus. E isso nos coloca aos pés dele. E aí a gente tem que colocar todas as outras coisas abaixo dele. Todas as outras pessoas abaixo dele.
E ele passa a ser o primeiro lugar. Porque é ele o poder. Mas a gente não precisa só do poder. O poder nos faz compreender, ele diz no versículo 18 e 19. Eu oro para que vocês também, e assim vocês compreendam com todos os santos as dimensões do amor de Cristo. Ele está dizendo, a gente precisa de poder e precisa de uma compreensão espiritual do amor de Deus mais profunda, pelo poder de Deus. Que coisa interessante. Quantas vezes a gente quer saber que Deus nos ama? E a gente pode até cantar. E a gente pode até, Deus, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir protegido, eu quero me sentir amparado, eu preciso de um pai, eu preciso de um Deus que cuide de mim, que eu me sinto sozinho aqui. Deixa Deus mostrar suas fraquezas para você. Por que Deus vê a vida em ruína e se compadece de pecador? Só o Deus da palavra. Quando a gente é fortalecido com poder pelo Espírito Santo no nosso coração, a gente compreende melhor o amor de Deus. O amor de Deus mostra o poder e o poder de Deus mostra o seu amor por nós fracos. Porque eu não sei se eu amaria o fraco. Não, quem aqui iria mandar currículo para a empresa no fracasso? Só se for pela Deus falar, vai lá. Quem aqui iria se candidatar ao namorado ou namorada fracassado? Não sei, se não fosse por Deus, você não iria fazer isso, não. Mas o amor de Deus diz que Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele não apenas nos amou, mas nos elegeu no Filho dEle para que a gente seja santo e irrepreensível, não mais fracassado. Meu Deus, que amor é esse? O poder de Deus mostra o seu amor. Deus usa o poder dEle para eliminar as nossas fraquezas, ou para trabalhar, fortalecer a gente apesar das nossas fraquezas. E isso, irmãos, conduz a gente para as maravilhas da graça de Deus. A gente canta maravilhosa graça. Seu infinito amor. Tomou meu lugar, a minha cruz levou. Como que essa maravilha da graça se manifesta em você, fracassado, em mim, fracassado? Manifesta que Deus pegou um fracassado pecador e fez dele um santo, justificado pela graça de Deus, e hoje você manifesta a sabedoria de Deus, o amor de Deus, o amor pelo próximo, serve o seu irmão, até o seu inimigo a gente serve. A gente, inclusive, pode, apesar das nossas fraquezas, ele manifesta poder, sabedoria, serviço. É assim que poder e amor são manifestos em todos os crentes. Aqui não tem um melhor que o outro. Não tem mais um A5 divino. Todos nós éramos pecadores e somos remidos pela graça de Deus. E o poder de Deus está em todos nós. Vasos de barro, que tomam soco o tempo todo. Mas apesar de o mensageiro de Satanás esbofetear a nossa cara, Deus está dizendo, a minha graça basta e o meu poder está aí. Vai-te, Satanás. A gente precisa compreender esse amor. Não é uma compreensão intelectual só. Não é uma compreensão acadêmica. É uma compreensão que envolve o sim do coração. É a disposição do coração. Deus, eu quero entender isso, porque eu quero viver. E assim Paulo termina, como consequência de poder e uma compreensão maior do amor de Deus a partir do poder, a gente vai ser preenchido por Cristo. Quem é que age? Ele diz, e assim vocês sejam tomados de toda a plenitude de Cristo. É Cristo ativo. Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito, e é somente crer. Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo de fato tem poder, irmãos. Eu cantei isso a vida inteira quando criança. E nunca isso fez tanto sentido agora. Ele é poderoso para agir em você. Ele é poderoso para agir no que quebrou. Ele está vivo. Ele é ativo. A gente pode dizer, Deus, que tudo o que diz respeito a mim seja tomado pela plenitude de Cristo. Irmãos, que Deus nos dê fé para a gente crer nisso hoje. Às vezes a gente acha que
A teologia da prosperidade vai fazer a gente, não, eu não posso pedir uma bênção para Deus, porque parece que eu tenho interesse nele, eu não amo de verdade, e aí a gente joga tudo. Parece que Deus é só uma fé saudável, bem desenhada, e uma fé que não tem nenhuma ponta solta. É tudo isso, mas ele também é poder para agir em nós, os fracos. E tudo aquilo que foi manchado pelo pecado, poder provar a redenção e o senhorio de Cristo. Cristo ativo. Precisamos ser preenchidos por Cristo. A gente precisa viver a influência, não mais das nossas fraquezas, mas do poder de Deus na família. A gente precisa ver Deus ativo no trabalho. A gente precisa ver Deus ativo na nossa espiritualidade. A gente precisa ver a plenitude de Cristo nos nossos relacionamentos. Ele deseja fazer isso. Ele influencia, ele governa, ele une a igreja. Ele une a igreja no cosmos e aponta para o que vai ser a eternidade. A ele a glória na igreja. Por isso, irmãos, que a gente hoje cai aos pés do Senhor com o coração para dizer: põe choro pelas minhas fraquezas. Eu não gostaria que a gente pensasse que a gente pode, de fato, chorar as nossas fraquezas. Até isso vem dele. Mas o que nós podemos fazer hoje é: Deus me dá fé para crer. E põe choro no meu coração pelas minhas próprias fraquezas. Porque aí você vai saber que há poder para o fraco. Eu gostaria de encerrar perguntando para mim e para você: o quanto isso está firmado no meu coração e no seu coração? E aí, uma oração para todos nós, de um autor, que ele diz: que Deus nos enfraqueça. E assim a gente vai provar o seu poder. Que nessa noite a gente possa orar a Deus assim: eu só quero me gloriar nas fraquezas. Eu não quero negá-las. Mas eu quero provar o poder do Senhor. Irmãos, a gente precisa ser revitalizado para continuar. Revitalizado para continuar. Senão a gente vai andar com o tanque vazio. É o título de um livro que a gente já trouxe para estudo aqui na igreja. E andar com o tanque vazio é sempre contar com você. Andar com o tanque vazio é sempre dar um jeito. Meu Deus, tem que dar um jeito. Mas o fraco, cheio do poder de Deus, é aquele que diz: depende dele. E eu estou vendo ele presente, atuante na minha vida. Agora, isso é radical. Não tem jeito tem coisa que o evangelho não junta. O evangelho vai dizer: joga fora. Tem alguém acima de Deus na tua vida? Então não tem jeito. É um Senhor. Alguma coisa é fonte de poder para você? Então não pode ser mais. Mas é horrível. A gente se desapegar, o meu coração não se desapega. Se ele não arrancar a gente e dizer: vou tirar as tuas raízes aí, você vai depender de mim, a gente não faz isso porque a gente é santo. Mas Deus sabe nos ensinar, inclusive, a depender dele. Portanto, não permita que na tua fraqueza Satanás fique te dando mensagens. Mas que todos nós ouçamos a voz carinhosa, amorosa, firme de Jesus dizendo: a minha graça basta. E o meu poder se aperfeiçoa aí na fraqueza. E aí a gente vai dizer: então tá bom, agora eu me glorio nas fraquezas, porque ela manifesta o poder de Deus. Eu não quero que ele cure, não. Eu quero que ele me dê poder. O poder dele. Há poder para o fraco. O forte não precisa do poder de Deus. O forte não precisa do poder de Deus, mas o fraco precisa. Então vamos clamar. Nunca, talvez, você já deve ter participado de eventos de poder. Eu não estou zombando disso, não. E tá certo, a gente precisa de poder mesmo. Agora, isso não pode ser um evento na nossa vida, é uma constante, todos os dias. Porque hoje Deus quer recomeçar. Hoje Deus quer, vamos zerar e vamos recomeçar tudo de novo. Pelo poder dele. Amém? Vamos orar.
Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que é o poder. É a este Deus que nós nos apresentamos nesta noite com todo o nosso coração, com todas as nossas poucas forças, em fracassos, em ruínas, em cacos, para dizer para o Senhor: tem misericórdia de nós. Compadece-te de nós, Deus. Compadece-te de nós, ó Deus, porque em todas as coisas nós somos atribulados. Mas nós queremos, ó Deus, provar em nós o morrer de Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor nesta noite. A gente precisa de revitalização para continuar, Senhor. A gente precisa do vigor do Espírito para continuar. A gente precisa, Deus, honestamente, com o coração rasgado diante do Senhor, chorar a nossa fraqueza. Abre nossas entranhas, Deus. Abre as nossas entranhas e põe choro pelo nosso pecado no coração. É o único caminho, Deus, que a gente tem a admitir que a gente não vai conseguir. Admitir que nós não somos a resposta. Admitir, Senhor Deus, que a gente não sabe o que fazer. Admitir, Deus, que a gente não sabe para onde ir. Admitir que a gente não sabe como viver, nem como levar a vida. Admitir que a gente já tentou muitas coisas. Admitir, Senhor Deus, que muitas delas, quase todas e todas, fracassaram, Senhor. Porque não tinha o Senhor. E tudo que não tem o Senhor, ó Deus, não tem sentido. É desprovido de propósito. É inútil. A gente cantou no louvor que o Senhor é o centro de todas as coisas. Permita-nos, Deus, que este cântico ecoe dentro de nós com a palavra. Abre as nossas entranhas, Senhor Deus, como o Senhor fez com Isaías, que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, cheio de glória, com adoração e serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas ele também, ao te ver, Senhor Deus, disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Deus, que neste lugar, nesta noite, haja aqui, Senhor Deus, vasos quebrados aos teus pés, vasos detonados pela vida, Senhor Deus, que não querem mais ter esperança em ninguém e nem em nada, a não ser no Senhor. Tira as expectativas do nosso coração de que alguma coisa deste mundo pode fazer bem para nós a parte de ti, Senhor. E põe em nós um coração que olhe para o Senhor. Põe em nós um coração, Senhor Deus, que clame, ainda que fraco, Senhor Deus, para que o Senhor recomece a nossa vida. Ó Deus, por favor, vem e visita a nossa vida aqui, Senhor. Visita os nossos corações, Senhor. Não permita que nós continuemos a vida, Senhor Deus, sem o teu poder. Não permita, Senhor Deus, que nós levemos a vida sem, Senhor Deus, andarmos aos teus pés em oração, clamando por ti, Senhor. A gente precisa de poder para a família, para o trabalho, para a vida cristã. A gente precisa do Senhor ativo, sermos tomados de toda a plenitude de Cristo. E assim a glória do Senhor se ver em nós, Deus, vasos de barro, mas com um tesouro maravilhoso aqui dentro. Deus, a gente não quer uma beleza estética da força humana e o poder humano, a gente quer a beleza de Cristo. Que a beleza de Jesus resplandeça na nossa vida, Deus. Que o poder com o teu fulgor, Senhor Deus, se manifeste em nós, como Moisés, sarças insignificantes, mas que em chamas para o Senhor, ó Deus, a gente não se consuma, a gente continue vivo, em vigor, apesar do ambiente horrível do deserto, que sejamos como aquela planta verde, Senhor Deus, cheia de vida, ó Deus, porque o poder de Deus estava nela. Visita-nos, Deus. Visita-nos, Senhor.
Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de orar a Ti. Nós agradecemos ao Senhor pela alegria, Senhor Deus, que nós temos de estar aqui nesta noite e ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito imprima essa palavra no nosso coração e a gente, ó Deus, a gente volte para a vida, Senhor Deus, cheios do Teu poder. A gente volte, Senhor Deus, olhando o poder do mundo e diga: Deus, melhore a fraqueza com o poder do Senhor. Deus, enche o coração de cada um que está aqui de esperança, Deus. Enche o coração de cada um que está aqui de esperança. Muda mentes nesta noite, muda corações, Deus. Muda mentes e corações, Senhor. Dá fé para aquele que tem medo de se comprometer, Senhor. Dá coragem, Senhor Deus, uma coragem humilde para aquele, Senhor Deus, que não tem coragem de jogar fora o que precisa ser jogado. Ó Deus, que o Senhor nos traga de volta para Ti, Senhor, para as Tuas mãos. Redimidos, Senhor Deus, refletindo não mais uma beleza própria, mas a beleza do nosso Redentor, Jesus Cristo. Que seja assim, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, para a glória dEle.